Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3 e o versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos avançar um pouquinho em algumas folhas. Evangelho de João agora, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos ler o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15. Faremos a leitura então do versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedides em meu nome. Por que eu estou lendo esse versículo, pensando no Evangelho de Marcos? Eu creio que esse versículo ele é a síntese, o resumo, podemos dizer o chavão daquilo que a gente vai meditar nessa noite, tá? Então a gente vai orar nesse momento, mais uma vez, pedindo a direção do Senhor. Deus, a nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre graça ao nosso coração, que o Senhor nos transforme por meio da Tua palavra, Deus. Que o Senhor, Deus, traga à nossa mente talvez situações que temos praticado ou práticas que temos tido na nossa jornada que não condizem com a Tua palavra ao refletirmos nessa noite. Ó Deus, nos ilumina, que o Teu Santo Espírito traga clareza para nós nessa noite, que possamos sair daqui entendendo e compreendendo o que ouvimos, e que possamos praticar com alegria, porque é a Tua palavra, e é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos renova, é a Tua palavra que nos dá ânimo para continuarmos, ó Deus. Que essa passagem fale conosco, Pai. Que seja um estímulo para nós nessa semana que está iniciando. Ó Deus, o perdão dos pecados, eu peço isso, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, nesse exato momento, ele está dizendo para as pessoas que estão acompanhando ele há muito tempo, talvez aí aproximadamente 1 ano e meio, o ministério público de Jesus, ele acontece durante 3 anos. 1 ano e meio, cercado de multidões, 1 ano e meio viajando de um lugar para outro, e de repente ele dá uma parada, e ele vai fazer o quê? Escolher 12 pessoas para caminharem com ele por 1 ano e meio até ele chegar onde? Na cruz. Então Jesus está nesse momento
onde ele está dizendo: olha, o meu ministério, a minha mensagem, eu vou confiar também a alguns homens. E é interessante que Jesus, então, lendo o texto, ele confia a esses homens a palavra, o Evangelho, e ele convoca 12 homens para caminharem com ele. 12 homens que também a gente conhece na Bíblia, que são conhecidos como também o quê? Discípulos e o quê? Mais apóstolos. Discípulos e apóstolos. A palavra apóstolo, ela significa mensageiro, um enviado, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso e repito a frase, né, do Augusto Nicodemos, quando ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto, né? E por que ele fala sobre isso? Porque nos nossos dias não existem mais apóstolos, né? A autoridade apostólica, ela foi dada a quem? A esses 12 homens, né? E depois também ao apóstolo Paulo, né? Onde o próprio Cristo aparece para ele e dá a ele o quê? A autoridade. Isso diz então a nós que nos nossos dias não há necessidade, não é de caráter bíblico ter o quê? Apóstolos, né? A igreja é caracterizada pela liderança do quê? Do presbítero, ou talvez do pastor, e dos diáconos, né? Então esse é o modelo neotestamentário, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas se auto-intitulando o quê? Apóstolos dos nossos dias, né? Mas não, isso já cessou, né? Isso competia a esses homens que a gente está acabando de ler aqui, que Deus, o quê? Escolheu, né? Que Deus escolheu. Pensando um pouquinho mais no texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, gostaria de comentar algumas coisas antes da gente avançar. A primeira delas, que o texto nos diz: não foram os discípulos que escolheram seguir a Cristo. Ou seja, isso não partiu deles. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, e quando nós olhamos para Mateus, Marcos e Lucas, esses camaradas não saíram seguir Jesus do nada. Jesus foi até eles e os convidou para se tornarem os seus discípulos. E isso precisa ficar bem claro para nós. A segunda coisa é que Jesus escolhe os seus discípulos. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 5, Jesus escolhe os seus discípulos antes do Sermão do Monte. É nesse ambiente que ele vai fazer isso. Ele escolhe os seus discípulos. Jesus já tinha discípulos naquela época? Sim, vários. Mas agora ele escolhe 12 homens para caminhar com ele, lado a lado. Esses homens, se Jesus iria viajar, o que eles iriam fazer? Acompanhar Jesus. Se Jesus se instalasse em alguma casa, o que esses homens iriam fazer? Se instalar ali com Jesus. Se eles iriam caminhar ali, talvez até a sinagoga, ou talvez até o templo, eles iriam com Jesus, para aprender com Jesus. Aonde Jesus fosse, esses 12 homens o acompanhariam. Jesus escolheu esses 12 homens. E com qual propósito, quando nós olhamos esse texto? Com o propósito de frutificar. Frutificar. E aqui os frutos, a gente pode pensar em muitas coisas, né? Os frutos do Espírito, os frutos também do quê? De conversão, outros discípulos, frutos de louvor, frutos de adoração. Mas não somente isso, o Pai lhe concederia tudo o que precisassem. Aonde? Na jornada. Tudo que esses homens precisassem durante
a jornada deles de anunciar, de pregar, de dizerem que eles eram do Cristo e que eles são de Cristo no contexto da sua época, Jesus daria a eles o que eles precisassem na sua jornada. Isso precisa ficar bem claro, então, para nós. Vamos voltar os nossos olhos, então, lá para o Evangelho de Marcos. Se você não voltou lá para o texto, capítulo 3, novamente. E nós vamos continuar ali do versículo 13. Versículo 13 inicia: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Eu não vou me atrever a dizer qual monte é esse, porque eu não sei. A Bíblia também não descreve qual é. Existem várias sugestões, né? Próximo da Galileia, a gente não sabe. Mas Jesus subiu ao monte, porque muitas pessoas estavam em volta dele. Ele escolhe então aqueles homens, ele chama eles. E ele chama de que forma? Os que ele quis. Qual que é o critério do Senhor? Não sei. Não sei qual que é o critério dele. Por quê? Porque todos esses homens são o quê? Diferentes uns dos outros. Um era um cobrador de impostos, o outro era um pescador, o outro era um pouco mais enérgico, foi até chamado do quê? Filhos do trovão. Cada um tinha uma característica diferente, um de uma região, outro de outra região, um que era perto ali da Galileia, outros que eram de longe. Até mesmo existia um dentre eles que era contrário ao governo, e que vivia em prol das lutas para que houvesse justiça ali diante dos romanos, no qual ali muitas vezes até mesmo oprimiu o povo de Israel. O que nós conseguimos observar então é que Jesus tinha muitos discípulos em volta dele. A gente olha os textos dizendo que havia multidões o seguindo. E por que ele escolheu 12 homens? Que homens são esses? E quando a gente pensa e quer averiguar com mais profundidade, a gente não sabe qual é o critério de Jesus. Mas o que a gente sabe é que Deus escolhe e Deus chama, porque Ele quer. E quando a gente pensa um pouquinho nisso, nessa questão de Deus escolher pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes no contexto ali ninguém dava nada para aquele tipo de gente, assim até mesmo como aquele homem chamado Levi, e depois chamado também de Mateus, um homem que cobrava impostos, um homem rejeitado pelos israelitas. E Deus chama esse camarada, puxa vida, tinha tanta gente mais, entre aspas, legal para Jesus chamar, um que o povo detestava, como assim? Mas Jesus chama porque Ele quer. E quando a gente olha para a história da redenção, nós vemos Deus fazendo isso sempre. Sempre. Nós vemos Deus chamando quem? Noé. Noé, construa uma arca. Nós vimos Deus chamando quem? Abraão. Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. E por que Deus escolheu Abraão? Não sei. Qual que é o parâmetro de Deus? Não sabemos. Mas Ele escolheu porque Ele quis. Deus escolhe uma mulher chamada Raabe, que era o quê? Vocês se lembram? Uma prostituta.
para livrar quem? O povo. Deus escolheu ela para trazer a libertação. Deus escolhe homens e mulheres para cumprir o seu propósito. E quando nós olhamos para a genealogia até mesmo do próprio Cristo, nós encontramos essa mulher ali, chamada Raabe. Interessante a gente pensar e considerar isso. Homens e mulheres, no mundo tão visível, né? A gente, poxa, esse aqui, sim, Jesus quis, escolheu e usou. E quando eu olhava e meditava para esse texto durante a semana, sabe de quem eu lembrava? De mim. Lembrava de cada um de vocês. Como a gente é diferente. Não somos diferentes? Pensamos diferentes, temos famílias diferentes, trabalhos diferentes, filhos diferentes uns dos outros, sonhos e planos diferentes uns dos outros. E por que estamos aqui? Por que estamos aqui nessa noite? Porque Deus quis. Porque Deus escolheu a cada um de nós para estarmos aqui nessa noite. E isso deveria encher o nosso coração, sabe do quê? De alegria e gratidão, porque estamos seguros no Deus que nos escolheu e que nos chamou. A cada um de nós que estamos aqui. E Deus continua a fazer isso. Não só nos chama, mas nos dá o quê? Finalidade, propósito. Onde cada um de nós aqui somos o que também? Discípulos de Cristo. Para atuar aonde nós estamos inseridos, para manifestar a sua graça, o seu poder. Por que estamos aqui? Porque Deus quis. Quis que eu e você estivéssemos aqui. Assim como Deus escolheu aqueles homens e mulheres do passado, e escolheu esses discípulos também, Deus também faz isso e continua a fazer. Nós podemos também caminhar a jornada cristã entendendo que Deus nos chamou não porque fazemos ou deixamos de fazer, não porque somos talentosos ou não porque buscamos mais santidade do que uma outra pessoa, mas sim como os discípulos, assim como outros homens do passado, Deus nos chama porque Ele quis, e isso está alinhado totalmente com a sua graça, a graça divina. A partir do seu chamado, nós somos atraídos até Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Se estamos aqui é porque Deus quis. E porque Deus nos chamou. E sabe, o cenário que nós vemos hoje é de uma sociedade que ama conquistar coisas. Jovens querendo conquistar uma boa nota no vestibular para entrar numa boa faculdade, para serem bem-sucedidos. Talvez aqueles que almejam aí uma casa própria. Talvez aqueles que estão buscando uma aposentadoria. Talvez aqueles que estão buscando um emprego melhor. Talvez aqueles até mesmo que estão buscando uma namorada, um relacionamento. E quando nós olhamos para Cristo, para o Senhor da história, Ele foge totalmente daquilo que a gente está acostumado a fazer, que é o quê? Que é escolher, conquistar, ir até Ele. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Deus vai na contramão daquilo que estamos acostumados a fazer. Ele vem até nós. E Ele nos atrai até Ele.
até ele. Voltemos nossos olhos novamente para o texto. Quando nós, então, percebemos isso, Jesus faz aqui, então, ou deixa aos seus discípulos 3 funções, 3 atitudes que esses 12 homens precisavam tomar. E eu acredito que essas 3 atitudes, essas 3 funções, têm tudo a ver comigo e com você. O chamado missional de cada cristão. Nós podemos pensar nisso nessa noite. Olha a primeira coisa que Jesus nos diz. Ele chamou então os que ele mesmo quis, e estes foram então até ele. E aí iniciamos o versículo 14. Então ele designou 12 para que estivessem com ele. A primeira coisa que esses discípulos, esses homens precisavam fazer era o quê? Estar com Jesus. E isso diz sobre algo que estamos tentando aí tornar algo comum no nosso meio, a palavra discipulado. Jesus quer que esses homens vivam a prática do discipulado. Jesus quer gastar tempo com eles. E por isso Jesus designou eles, os chamou para que estivessem com ele, caminhassem com ele, ouvissem o Mestre, andassem com ele, para que entendessem as implicações do relacionamento íntimo com o Mestre. Quando nós olhamos para o chamado do discípulo, ou dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, nós podemos nos identificar com eles também em vários aspectos funcionais. Nós também, quando fomos salvos, também fomos chamados. E agora nós precisamos também caminhar com o Mestre. E essa jornada de intimidade, de caminhada com o Mestre, exige de nós atitudes, exige de nós movimentos para estarmos perto do Mestre. Assim como aqueles homens também deveriam ter alguns movimentos. E eu queria fazer algumas perguntas para nós nesse momento. Será que nós temos andado com Cristo? Será que a minha vida tem demonstrado profundidade como reflexo da minha caminhada com o Mestre? Assim como aqueles discípulos foram chamados a fazer? Será que eu tenho ouvido a voz do Mestre? Será que eu tenho seguido os seus passos por meio da palavra de Deus? O que nós temos visto hoje são inúmeras pessoas vivendo relacionamentos superficiais. Você vive relacionamentos superficiais, assim como eu também vivo. Nós vivemos hoje na era das amizades online, Facebook, Instagram. Nós vivemos na era dos relacionamentos sem compromissos, das amizades descartáveis. As pessoas não valorizam relacionamentos hoje, não valorizam momentos intensos com pessoas. Parece que tudo precisa acontecer de forma rápida e instantânea, porque se não acontece, não presta, né? As pessoas não querem mais compreender as pessoas. Você não vê as pessoas gastando tempo de conversa. Você não vê até mesmo pessoas dentro do próprio relacionamento, do casamento, investindo aonde? Em conversas. Ou quando investem,
são conversas o quê? Superficiais. Uma pesquisa americana disse que os pais gastam em média com os seus filhos 30 segundos por dia de uma conversa regular, sem nenhum corte. 30 segundos por dia. As pessoas hoje querem o quê? Ser ouvidas, elas querem falar, elas querem atenção, elas querem também o seu pedestal. E sabe o que tem acontecido? É que na comunidade dos santos, na igreja local, isso também tem acontecido. Nós vemos muitas vezes no meio do corpo de Cristo a superficialidade reinando. As pessoas já não conversam entre si dentro da própria comunidade. Nós não vemos mais irmãos convidando uns aos outros para irem tomar um café na sua casa, para jantarem, para fazer uma caminhada na área de lazer juntos, né? Para visitarem, para conversarem coisas do dia. Nós não vemos mais isso. As pessoas se encontram no pleno domingo e acham que isso já é o suficiente. Já acham que isso satisfaz. E elas alimentam relacionamentos superficiais, relacionamentos sem profundidade. E onde nesse cenário o rol de amigos, muitas vezes é até mesmo grande. E coloco aqui um rol de amigos entre aspas, porque de fato essas amizades elas são limitadas. E quando muitas vezes encontramos pessoas que estão de fato dispostas a investir na nossa vida, sabe aquelas pessoas que querem nos exortar, que querem chamar a nossa atenção, que de fato querem investir na nossa vida, aí a gente pega uma tesoura gigantesca, e rompe essa amizade, rompe esse relacionamento, e parte rapidamente para um outro. Porque dentro da igreja tem tantas pessoas, por que eu vou querer aquele camarada que só quer apontar os meus erros, quer falar dos meus pecados? Por que eu vou querer um cara desse perto de mim? E quando a gente pensa nessa superficialidade, esse é o cenário da pós-modernidade. E sabe o que é triste, meus queridos? Esse é o cenário que temos vivido com Deus também. Esse é o cenário que nós temos alimentado, a amizade que muitas vezes nós temos alimentado com o nosso Deus, vivendo de forma superficial com Deus. As pessoas querem ter intimidade com Deus, sabe de que forma? Indo somente no domingo na igreja. Porque se eu for no domingo, eu tenho muita amizade com Deus. E as pessoas têm se enganado com isso. As pessoas acham que ter intimidade com Cristo é ser um crente que vai no domingo, é ser o crente que ouve as pregações talvez aí no YouTube durante a semana, é aquele crente que não investe na leitura da palavra, que não investe na oração e acha que está crescendo. Mas Jesus está dizendo aqui que esses homens, Ele os chamou perto de Jesus. Você está perto de Cristo. Nós não podemos estar perto de Cristo se não estivermos investindo na vida de oração, na vida de devoção, na vida de leitura da palavra de Deus. Porque o discipulado, o conhecimento do Senhor vai passar pelas Escrituras, onde eu ouço Deus falando comigo e eu vou aprendendo dele, vou tendo intimidade com Ele, e que de repente as minhas orações são respostas daquilo que Deus tem falado comigo, quando medito na sua palavra. Não tem como crescermos em Cristo, vivermos em intimidade com Ele,
se não tivermos essas atitudes. Aqueles 12 homens tinham sim Jesus por perto. Era um pouco diferente, né? Imagina Jesus lado a lado, ensinando, abrindo a lei, lendo para eles. Mas hoje nós temos a palavra de Deus aqui. E é essa palavra que de fato vai nos conduzir ao verdadeiro discipulado. De negar a si mesmo, de tomar a cruz e de seguir o Mestre. Continuando no texto, Jesus vai falar de uma outra missão. Aliás, uma segunda função que tem a ver com missão. Ele designou 12 para que estivessem com ele, a prática do discipulado, e agora ele os envia a pregar. É interessante que essa palavra pregar, ela tem um significado de um arauto que proclama, um arauto que é um mensageiro, investido de autoridade pública, o oficial de um rei, que proclama as palavras de um rei, de um magistrado, de um príncipe, de um comandante, de um militar. Ou seja, os discípulos tinham a mensagem do rei Jesus, a mensagem do reino de Deus, para proclamar, anunciar às pessoas que eles conviviam e que também o Cristo os incentivou a anunciar em Israel, às nações e ao mundo todo. É interessante a gente pensar que essa função tem muito a ver também comigo, e com você. Sabe, hoje existem muitas pessoas que têm feito da comunidade dos santos, têm vivido a igreja como um mero espectador. Sim, é como um cara que vai no cinema, que compra o seu ingresso, que assiste e vai para casa, sem nenhum compromisso com aquilo que acontece depois ele ir embora. Tem muita gente vivendo na igreja, e falo isso com muita tristeza, dizendo, eu não tenho mais força para fazer nada. E eu vi muitos dizendo, eu não sou mais jovem, não tenho mais vigor. Vamos deixar agora para essa juventude fazer. Existem aqueles que dizem, tem tanta gente para fazer, você só mais um. Ele faz, deixa aí, tem tanta gente fazendo. Existem aqueles também que falam que não tem mais espaço, eu não tenho espaço ali naquele local. Então, não tem lugar para mim, não tem lugar para me servir, não tem lugar para mim proclamar. O que a gente tem visto são pessoas vivendo como consumidores da fé. Pessoas que querem consumir igreja. Pessoas que querem a igreja da sua cor, pessoas que querem a pregação do seu jeito, pessoas que querem as coisas funcionando conforme aquilo que bem entendem. Vivendo na sua zona de conforto. Que dão passos por seu interesse, mas nenhum passo com interesses do reino de Deus. E sabe, meus queridos, o que a gente precisa se lembrar nessa noite é algo muito sério. Que igrejas que não proclamam o Evangelho morrem. Igrejas que não anunciam o Evangelho
pessoas que não abraçam a causa do reino e que fazem parte dessas comunidades, elas são fortes potencializadores, são fortes pessoas com potenciais para arruinarem igrejas, comunidades. E o que nós temos visto, sim, são igrejas morrendo, são igrejas, até mesmo do nosso meio, da nossa denominação, indo para o buraco. E a pergunta a se fazer é: essas igrejas têm proclamado o Evangelho do Reino de Deus? E quando eu estou pensando no Evangelho do Reino de Deus, eu não estou pensando num culto de evangelização do domingo à noite, porque isso é muito pequeno para o avanço do reino, muito pequeno. Igrejas morrem porque esquecem de proclamar. Igrejas vão à falência, fecham as suas portas porque esquecem da mensagem do reino de Deus. Quantas vezes eu ouço, a nossa igreja não enche, a nossa igreja não se converte pessoas porque a gente prega o verdadeiro evangelho. Que falácia, que mentira. A nossa igreja muitas vezes não tem o potencial de crescer mais porque nós não temos proclamado o evangelho do reino de Deus fora daqui. Lá no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, para o seu vizinho. A nossa igreja, pela graça de Deus, Deus tem trago pessoas. Tem muitos aqui que têm vivido na prática do proclamador. Basta você ir lá na sala de novos membros que você vai conhecer algumas pessoas que estão lá porque ouviram alguém proclamando. Mas imagina se cada um de nós aqui abraçássemos a causa do reino com mais propriedade, com mais vigor, com mais ânimo. O que seria dessa igreja? Meus queridos, essa mesma mensagem que foi confiada a esses discípulos é a mensagem que foi confiada a mim, que foi confiada a você. Você tem testemunhado, você tem proclamado o reino de Deus às pessoas que estão à sua volta. Você tem testemunhado aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Você tem mostrado através da sua vida, do seu testemunho, que você pertence a um reino maior, ao reino de Deus. Porque se nós queremos, e eu acho que aqui todo mundo quer, que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, isso só irá acontecer quando cada um de nós também proclamarmos como aqueles discípulos foram convidados a fazer. Proclamar como um arauto, como uma mensagem que mudou a nossa vida e que quer mudar a vida de pessoas e transformar a vida de homens e mulheres. Olhamos para o texto e podemos observar a última função que Jesus dá a esses homens, que diz o seguinte, versículo 15: e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. A gente, como bom membro do movimento dos irmãos, às vezes a gente não gosta de falar disso, né? Demônio e tal, né? Não é muito comum aí no nosso meio, né? Mas é algo que a gente precisa pensar nesse tom aqui. Quais são as implicações daquilo que Cristo está querendo dizer e tratar nesse ambiente, né? Quando nós consideramos
a função que Jesus está dando aqui para esses homens é a questão da autoridade. A autoridade que ele dá também na grande comissão, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Antes de Jesus ir para o céu, ele dá essa autoridade para quem também? A igreja. A mesma autoridade que ele deu para os discípulos, ele deu à igreja. Ou seja, nós temos a autoridade do quê? Para expulsar demônios. Mas quando nós pensamos aqui em demônios, nós precisamos pensar numa abrangência maior do campo do inimigo. Quando nós pensamos nessa questão da autoridade, do direito, do poder, nós precisamos nos lembrar de alguns textos. Para a gente caminhar para o final, pegue sua Bíblia novamente, vamos abrir em Efésios 6 e 12. A carta aos Efésios, capítulo 6. E o versículo 12. Olha só o que Paulo vai dizer. Pois não é contra pessoas da carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, a luta que o apóstolo Paulo está dizendo é no mundo que? Espiritual, que diz respeito a quem? A essa autoridade que Jesus está dizendo que ele está dando. Autoridade sobre os demônios, de expulsar os demônios. E eu estava pensando um pouco mais essa tarde sobre essa questão da autoridade, e me veio algumas coisas que a igreja pode promover considerando a questão da autoridade. A igreja pode promover por meio da sua autoridade, alinhada com o poder de Cristo, com o poder do Evangelho, a libertação de pessoas. Quantas pessoas nesse exato momento estão sendo seduzidas pelo inimigo a viverem no quê? No vício, nas drogas, a se prostituírem. Pessoas nesse exato momento que estão vivendo no pavor, no medo, por conta de quem? Do inimigo, da opressão. Pessoas que nesse exato momento estão doentes, pessoas que estão com necessidades sociais, reflexo do quê? Do inimigo. E que eu e você temos o quê? A autoridade do Senhor para ministrar graça por meio do Evangelho, para gerar o quê? Transformação e mudança. Nós temos autoridade para libertar os que estão aprisionados através de Cristo, por meio do Evangelho. Será que nós temos feito uso dessa autoridade? Será que nós temos, de fato, nos enchido do Espírito Santo, da Palavra de Deus, e nós temos sido boca do Senhor para essa cidade, que vive em vários setores o que? O caos, por conta do quê? Por conta do inimigo, da opressão, e que eu e você somos o quê? A autoridade do Senhor, para ajudar pessoas que estão presas nas ciladas do inimigo, para que encontrem cura, para que encontrem libertação, para que encontrem o amor e a graça de Deus. Eu e você temos essa autoridade. Temos usado ela? Temos feito dela uma prática aí regular do seu uso nos nossos dias? 3 funções, então, que olhamos o texto. Primeiro é o discipulado, uma vida de educação, de associação com Jesus. A segunda é o arauto, aquele que prega. E a terceira, a
autoridade. Que todo aquele que confessa a Cristo, que crê no Evangelho da Graça, a recebe, assim como os discípulos a receberam. E quando nós chegamos no versículo 16, 17, 18 e 19, para nós terminarmos, nós encontramos o nome dos homens a quem Jesus quis usar. Meus irmãos, esses homens, eles eram homens normais. Amigos que estão aqui nos ouvindo, esses homens, eles eram o quê? Cheios de falhas. Esses homens, eles eram limitados, diferentes. Mas todos haviam sido chamados pelo Mestre, independentemente de quem eles eram, de quem eles foram, do que eles haviam feito. E eu queria terminar olhando e pensando nesses homens. A gente não vai ter tempo de fazer isso. Mas eu e você, nós estamos aqui nessa noite por causa desses homens. Já parou para pensar nisso? Se eu e você estamos aqui, é porque esses homens cumpriram com a tarefa deles. Agora a pergunta a ser feita é: será que a próxima geração estará aqui por conta daquilo que temos caminhado com Cristo, pregado e vivido a autoridade de Jesus? Porque esses homens, eles mudaram pensamentos de pessoas. Esses homens foram agentes de Deus de transformação. Esses homens mudaram visões de mundo instalada na sociedade por séculos. Esses homens, literalmente, como diria meu amigo, colocaram a boca no trombone, com força, e fizeram uma bagunça santa e generalizada no seu século, de tal forma que impactou o mundo daquela época. Sabe por quê? Porque esses homens decidiram viver o chamado de Jesus. Discipulado, proclamador do Evangelho, e viveram com a autoridade do Cristo. Que a gente possa fazer isso. Meus irmãos, essa cidade precisa de nós para anunciarmos o Evangelho. O seu amigo do trabalho precisa de você. E Deus quer te usar você para levar graça a Ele. Deus quer te usar. Para o seu vizinho, para a sua família. Nós precisamos marcar essa geração como uma igreja que cumpriu com seus propósitos, mesmo sendo limitada, fraca, pequena, incapaz e tantas coisas, mas para a glória de Deus. Será que a gente pode fazer isso? Será que temos capacidade de fazer isso? Queria terminar dizendo algumas coisas para nós. Se dizemos que somos cristãos, precisamos verdadeiramente cumprir com as funções que Ele deixou em Sua palavra. Caso contrário, estamos enganando a nós e as pessoas em nossa volta. Se você essa noite vê alguma situação ou alguma área da sua vida que você não tem cumprido com essas funções, o meu desafio para você é peça perdão. E a partir de hoje decida viver como um discípulo, como um proclamador, como alguém que tem a autoridade de Jesus. Uma segunda coisa, meu querido, invista tempo com o Mestre. Cara, sai do Facebook, sai do WhatsApp, sai do Instagram, sai da frente da sua televisão, sai da frente do seu videogame, sai da frente do seu notebook.
Vai investir tempo com o Mestre. Vai ler a tua Bíblia. Vai conversar com Ele. Faça isso essa semana. Uma outra coisa, lembre-se que é a graça que vai te ajudar a fazer. A gente não tem condição não, meu querido. Não tenho condição de estar aqui na frente para pregar para vocês, não. Condição alguma. O que faz eu estar aqui é a graça de Deus. O que tem sustentado essa igreja é a graça de Deus. O que tem sustentado a sua vida é a graça de Deus. O que vai fazer com que nós sejamos discípulos, proclamadores e vivamos na autoridade é a graça de Deus. Dependa da graça de Deus. Que possamos então conseguir fazer isso para a glória de Deus. Meus irmãos, sabe por que o nosso país está do jeito que está? Sabe por quê? Pensa nesse texto e você vai saber responder. Por isso que estamos assim. Porque faltam discípulos, faltam proclamadores do Evangelho, faltam pessoas com a autoridade de Cristo para atuar.